Boa noite a todos que nos acompanham pelo YouTube. Vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Rogério Ceni após a vitória por 1-0 sobre o Santo André, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Primeira pergunta, repórter Guilherme Pradella, Rádio CBN. Boa noite, Rogério. Com base no que foi apresentado no jogo de hoje, o que o time mostra dentro de campo está longe do que você considera ideal? Boa noite. Eu acho que a gente pode melhorar bastante. Individualmente, a parte física de alguns jogadores, né, que ainda estão um pouco abaixo. Hoje o Arboleda sentiu bastante cansaço. O próprio Nicão, a gente tem segurado porque ele ao longo dos minutos tem se desgastado bastante. O Gomes ainda voltando a tentar encontrar uma forma física melhor por causa do Covid, né? E coletivamente nós temos que tentar em mais sessões de treino, conseguir flutuar, jogar mais por dentro, conseguir criar chances melhores por dentro. A gente tem conseguido muito pelas laterais, né, com muito cruzamento, né, os adversários aqui no Morumbi, principalmente, os mesmos jogos, né, com exceção do Red Bull, que foi um jogo bem parelho, mas os adversários se fecham muito e as opções que a gente tem são sempre pelos lados do campo. Temos que tentar construir melhor por dentro, coletivamente, e individualmente melhorar o nível físico de alguns jogadores que ainda se encontram abaixo. André Ranieri, Rádio Energia 97. Rogério, me corrija se eu estiver errado, mas a impressão é que desde a reta final da temporada passada você está um pouco abatido nas entrevistas. Por isso a minha pergunta é nesse sentido. Gostaria de saber se de fato você sente ou sentiu algum tipo de abatimento psicológico desde que retornou ao clube, e se sim, essa situação em algum momento te fez cogitar deixar o comando do São Paulo, como chegou a ser especulado no fim da última temporada? Não, e eu fico com uma cara que não é boa porque eu ganho pouco. Se eu ganho pouco, não estou falando de dinheiro, pelo amor de Deus, eu ganho poucos jogos. Ganhei poucos jogos aqui, foram poucas situações onde me deixam satisfeito, porque o que faz você estar de bom humor é a vitória. Como nós não ganhamos muito, infelizmente, desde a minha chegada foram poucas vitórias, não tem como chegar aqui sorrindo quando as vitórias não vêm, né? Então, que a gente possa voltar a sorrir, acompanhado também de vitórias. Ivan Drago, Rádio Transamérica. Rogério, quais são os maiores problemas que você encontra hoje para conseguir melhorar no nível de atuação da sua equipe? Você entende que os problemas são mais coletivos do que individuais? Não, os dois, como eu falei na primeira pergunta, dá para crescer muito na parte física. Às vezes a gente quer propor um tipo de jogo do qual você não tem a característica naquele dia do jogador que você precisa. A tua ideia é uma, mas a realidade ela é outra num tipo de jogo que você escolhe. Mas eu repito, mesmo dessa maneira, a gente pode crescer ainda muito mais. Nós jogamos, acho que um bom futebol contra o Bragantino. Foi o nosso melhor jogo. Melhor que hoje, perdemos o jogo no finalzinho da partida. Assim como hoje ganhamos no final, perdemos o último jogo para o Bragantino no final. E é o que eu falo, individualmente ainda tem uma margem muito grande de crescimento, ou precisamos, alguns jogadores precisam crescer ainda mais na parte física, para ter competição. Se a gente competir como foi hoje, né, por exemplo, nós conseguimos ter mais chance de ganhar. Se a gente não for competitivo ao extremo, essas chances diminuem. Márcio Torvano, Rádio 105 FM. Rogério, o torcedor tem pressa por um bom futebol e um time dando espetáculo. Essa pressa toda, essa pressão, pode atrapalhar por uma temporada inteira? Uau, dando espetáculo aí é um pouco mais difícil. Nós vamos tentar melhorias, nós vamos tentar competir cada vez mais, fazer com que os jogadores entendam que é a única maneira que a gente tem de jogar de igual para igual ou ser superior aos times, como nós, acho que na maioria dos jogos, mesmo não jogando tão bem, fomos superiores aos nossos adversários. Mesmo contra o Bragantino, que hoje é uma equipe que tem poder econômico grande, nós conseguimos em muitos momentos do jogo ser superior ao Bragantino, mesmo tendo a derrota. Agora o espetáculo aí é um pouco mais difícil, né? Nós vamos tentar vencer jogos, repito, ser competitivo, encontrar alternativas para entrar em adversários fechados, que deve acontecer ainda muito nesse Campeonato Paulista. Logo vem os clássicos também, que são jogos em tese, né, em teoria, com responsabilidade dividida e, consequentemente, o adversário te atacando um pouco mais, gerando um pouco mais de espaço. Agora, dar espetáculo, aí eu acho que nós vimos hoje, bom, quem assistiu Chelsea hoje, por exemplo, não viu um espetáculo e viu um time conseguir a final do Mundial ganhando de 1-0, um time europeu. Então, assim, o espetáculo é muito, muito relativo. Acho que nós não estamos prontos ainda para isso.
Marcelo Bacejo, Gazeta Esportiva. Rogério, hoje o São Paulo só conseguiu a vitória nos acréscimos do segundo tempo, depois de o Santo André, com um time completamente reserva, perder um gol inacreditável. O que o torcedor pode esperar para 2022? O teto do atual elenco tricolor é baixo ou ainda há uma enorme margem para evolução? Enquanto o Bragantino estava 3-2 e nós perdemos 3 gols seguidos para fazer o 4-2. E hoje nós fomos, né, castigados por um gol de bola alçada à área aos 42 do segundo tempo. Hoje nós fizemos, acho que exageramos um pouco no jogo de lateral, mas foi por onde nós encontramos os melhores espaços e fizemos o gol no final do jogo. O gol no começo ou no fim do jogo, ele tem o mesmo valor, sabe? Então, né, poderia ter saído logo no começo do jogo, um gol. Hoje ele veio só no final, mas o placar, os pontos, eles são os mesmos, com gol aos 3 minutos ou faltando 3 minutos, tem o mesmo valor. Eduardo Rodrigues, GE. Globo. O Marquinhos foi um jogador que despontou como uma grande promessa no ano passado e teve grande expectativa criada sobre ele, algo que não se concretizou até hoje. Você tem utilizado ele no segundo tempo das partidas e hoje ele conseguiu salvar um empate que seria desastroso. Você vê o Marquinhos como um ponta rápido que você pediu e não recebeu? Quais os seus planos para ele neste elenco? Marquinhos é um ótimo menino, bom de se trabalhar todos os dias, precisa desenvolver principalmente a tomada de decisão final. É um jogador que tem força, arrasto, isso ele tem realmente. Sofre um pouquinho ainda no 1 contra 1, a não ser mudança de direção, que ele tem boa. Foi coroado com gol, acho que foi importante, porque ele trabalha bastante todos os dias, mas ainda tem uma margem muito grande de evolução, é jovem, vai precisar amadurecer, tentar evoluir a cada dia, e vai ser utilizado da maneira que a gente necessitar, da melhor maneira para o clube. Eduardo Afonso, canais ESPN. Rogério, boa noite. Nos últimos dias, vários veículos de imprensa oficiais e alternativos têm divulgado notícias sobre um problema de relacionamento entre você e os seus atletas. Você detectou algo sobre isso? Como esse tipo de notícia atrapalha o trabalho do grupo? Isso está inserido no pacote São Paulo. Principalmente alguém que viveu tantos anos aqui, é normal, um jornalista de um veículo que tem por tradição fazer esse tipo de matéria. Tentar ligar, isso hoje em dia todo mundo tem assessoria, empresário, todo mundo fica descontente quando um jogador deixa o time ou sai do time, mas o meu relacionamento com os jogadores, funcionários, e também tem uma escala muito grande. Por exemplo, eu conheço os mesmos porteiros que estão lá no CT há 20 anos, segurança, pessoal de cozinha, me dou bem com todo mundo, cumprimento a todos, trato bem todo mundo, faço o melhor para todos. Agora, por exemplo, tem departamentos que a gente precisa melhorar mesmo, né? Quando eu cheguei, a piscina não tinha água na piscina, tinha cadeira e mesa. Então eu sou o cara chato que pediu para colocar água na piscina. Então, por exemplo, o jogador está parado há 30 dias no departamento médico. Quando eu vejo o jogador embora às 1h45 da tarde, eu penso que o clube está gerando a oportunidade dele melhorar rápido. Eu, quando me machucava, eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite para voltar a trabalhar rápido. Então, assim, são ajustes que a gente faz, ou cobranças que a gente faz em alguns departamentos, que geram realmente uma insatisfação, porque a pessoa tem que ficar mais tempo, tem que trabalhar por mais tempo. Agora, eu penso no melhor para o clube. O clube atravessa problemas sérios, financeiros e tudo mais. Eu penso em gerar o que há de melhor para o clube. Então, tentar fazer um período a mais de tratamento, tentar que o atleta fique até mais tarde, disponibilizar condições para que esse atleta trate e volte mais rápido para campo. Talvez eu incomode um pouco esse departamento. Agora, eu quero o bem do São Paulo. Se isso for ruim, cobrar para que você tenha uma melhora de estrutura, para que você tenha mais tempo com atletas tratando para voltar o mais rápido, para você cobrar melhora na condição física. Isso tudo, se isso for, eu acho que é uma coisa para o bem do clube, tá entendendo? Mas entendo que as pessoas, uma pessoa ou outra, possa se sentir insatisfeita. Quanto a funcionários são pessoas que trabalham no campo, cuidam da grama. Eu tenho relacionamento bom com eles há 30 anos. 30 anos eu tenho um relacionamento bom. Agora, quando você está com pessoas que você precisa cobrar para exigir melhora, é natural que alguém, às vezes, fique insatisfeito pela cobrança. Eu entendo completamente. E acho que o jornalista realmente tem que ir a fundo, investigar, fazer o que for necessário, mas ser jornalista, né? Fazer um negócio bem direitinho, não chutar
porque, não tem problema de relacionamento com ninguém. Cobro todos, trabalho, faço o melhor por eles todos os dias, desenho cada dia um treino especial para todos eles, no intuito de melhorar o clube. Mas pode ser que incomode realmente uma ou outra pessoa em algum departamento do clube. Giovanni Chacon, Rádio Jovem Pan. Rogério, boa noite. Ao contrário da partida contra o Bragantino, acredito que é um consenso que hoje o time foi muito mal em campo apesar da vitória. No meio, você gosta de muitos jogadores criativos, mas aparentemente não vem conseguindo extrair isso nesse setor. O que você acredita que está faltando? Eu gosto de um time que jogue bem, seja competitivo, seja forte fisicamente, consiga criar oportunidades de gol, tenha sempre controle do jogo, que é o que a gente vem tentando ter. Eu não acho que o time jogou muito mal. Desculpa, eu não acho que o time jogou muito mal. Acho que não fez a sua melhor partida, não jogou tão bem como foi contra o Bragantino, porque também era um time que vinha com proposta ofensiva de te atacar. Agora, melhoras são necessárias para a gente visualizar, passar a próxima fase, brigar. Tem Copa do Brasil chegando, né? Mas não vejo que o time jogou muito mal. O time ainda não está rendendo o que eu esperava, o que os próprios jogadores esperam poder render, o que o torcedor vem aqui espera poder ver vitórias maiores, vitórias maiúsculas, mais tranquilas. Eu sei isso realmente, mas jogar um péssimo jogo, não acredito que o time tenha jogado um péssimo, não vejo dessa maneira, não. Isabeli Moraes, Rádio Bandeirantes. Boa noite, Rogério. Mais uma vez o São Paulo tentou muitas jogadas de bola aérea, muitas vezes sem efetividade. Esse excessivo número de bolas lançadas na área tem sido um recurso trabalhado por você na equipe? Ou é uma saída que o time encontra no jogo diante de uma falta de alternativas? Até que ponto esse excesso de bolas lançadas na área sem efetividade te incomoda? Não, primeiro que nós alçamos realmente muitas bolas na área hoje, nós tivemos vantagem em muias delas. No final do primeiro tempo nós tivemos 3 cabeceios consecutivos, a bola raspando a trave. A gente tem conseguido, hoje é menos, mas nos outros jogos conseguido preencher a área bastante. E quando uma equipe vem jogar contra a gente em linha lá embaixo, você não consegue entrar pelo meio, nós não temos as maiores virtudes, características, nós conseguimos criar a opção fazendo esse balanço, tentando chegar pelos lados do campo. Nós não jogamos com 10, com meia, criativo no meio, nós jogamos com um sistema coletivo, tentando chegar da maneira como é possível. Logicamente, pelos lados, as alternativas são maiores do que por dentro, né? No dia que a gente conseguir render mais, quem sabe a gente também consiga chegar por dentro e ter um equilíbrio nesse tipo de finalização. Mas hoje nós levamos vantagem em muitas bolas que foram cruzadas, inclusive escanteios, né? Que nós tivemos bastante, isso também aumenta o número de cruzamentos nos escanteios. E tivemos muitos cabeceios que nós levamos vantagem em jogada pelas laterais. É o espaço que a gente tem encontrado nos jogos quando a gente principalmente joga aqui no Morumbi. Os 2 jogos que nós jogamos aqui foram os jogos que nós mais tivemos cruzamentos. Bruno Carvalho. Isso aumenta também porque a não saída do gol, né? Você vai adiando o gol, logicamente você também vai ficando mais ansioso e vai tentando, né, nos contra-ataques, quando você recupera a bola, a jogada vai se desenhando mais pelo lado do campo. Se o gol talvez tivesse saído mais cedo, talvez gerasse mais espaço por dentro do campo para a gente jogar. O adversário se defende cada vez mais baixo. Quanto mais tarde sai o gol, é normal que você tente entrar no adversário por onde ele deixa espaço. Bruno Carvalho, Portal UOL. Boa noite, Rogério. Ontem a torcida independente defendeu sua permanência e disse que te apoiariam. Esse é o que fez a matéria, né? É esse rapaz aí, né? É veículo normal de comunicação, padrão mesmo. Hoje aplaudiram seu nome na hora da escalação, que era algo que não vinha acontecendo. Como você se sentiu com essa mudança de postura dos torcedores e como está sentindo esse momento no São Paulo? Eu fico feliz, eu tenho carinho por todo torcedor são paulino, a torcida, a Independente, o Dragões, enfim, as torcidas. Fico feliz porque alguém que defendeu o clube por tantos anos e está aqui tentando fazer o melhor. Nem sempre a gente vai conseguir os resultados esperados, mas a dedicação de todos aqui, ela não tem, isso não há discussão com relação a isso. Fico feliz. Alguém que tentou fazer sempre o melhor pelo clube, continua fazendo o melhor pelo clube. É sempre positivo quando você é aplaudido pela sua torcida, quando você tem o nome gritado. Agradeço de coração a manifestação do torcedor. Última pergunta, repórter Monique Danello e TBO Max. Rogério, boa noite. Hoje, novamente, você deu a oportunidade para o Jandrei no gol. Sim. A ideia é ainda seguir revezando por mais algumas rodadas ou você já tem uma definição sobre a titularidade no gol? A ideia é fazer o melhor pelo clube. Nós vamos já analisar, já a partir de
amanhã à tarde, no treino de amanhã à tarde, sexta, para ter uma definição para domingo. Encerramos então a entrevista com o técnico